Olá, pessoal do terceiro ano. Aqui uma breve revisão para nossa última avaliação AV2 de filosofia da vida escolar de vocês. A não ser que vocês fiquem de recuperação, mas acho que isso não vai acontecer, né? Então vamos lá. O assunto dessa nossa avaliação é o pensamento moderno no aprofundamento. Então, o início da Idade Moderna, você lembra que tem aquela aliança entre a burguesia e a realeza, aquele rap até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Muito bem. Não adianta você ter essa aliança em nível econômico e não haver um arcabouço filosófico que funcionaria como marketing da época a partir das ideias que convencesse as pessoas de que era bom algo que de verdade não era tão bom assim. Você ter uma pessoa para mandar e decidir por você. Então, um dos teóricos do absolutismo é o Nicolau Maquiavel. O que o Maquiavel fala? Ele fala que é melhor o rei ser temido do que amado. Por quê? Ele fala, olha, o temor não passa. O temor gera sempre o respeito pelo medo. Ser temido do que amado. Já se você é amado, você pode ser considerado bobão, bonzinho, e o povo pode não te respeitar. Daí que até hoje em dia, quando alguém faz o que for necessário para conseguir o que deseja, a gente chama a pessoa de maquiavélica, de que tem planos maquiavélicos. Jacques Bousset, ele dizia que o rei governa porque Deus quer. Ele dizia que o rei tem o direito divino de governar, porque se Deus não quisesse que o rei governasse, ele fazia com que o rei anterior não conseguisse ter tido um filho para continuar a descendência. Então, se Deus permitiu, é porque este príncipe merece ser o futuro rei. Então, lembra que a mentalidade era teocêntrica aí para essa defesa. Já o Thomas Hobbes, aquele que diz que o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, ele diz, olha, se não houver um governante que seja cruel e impeça a crueldade maior, a sociedade vira o caos, vira a selvageria, a barbárie. Então ele dizia que o rei deve ser o Leviatã que pune os pecadores. Leviatã, no livro bíblico do Apocalipse, é o monstro do fim dos tempos, que devoraria os pecadores. Então ele faz uma metáfora, não, o rei é este Leviatã. Se você cumprir as leis, for obediente, não reclamar do governo, você não terá punição nenhuma. Agora, se você for um mau menino e ficar reclamando, você será punido pelo Leviatã. Leviatã não, Leviatã. Leviatã fica parecendo nome de remédio, né? Muito bem. Temos na Idade Moderna uma grande diferença de pensamento entre Hobbes e Rousseau. O Hobbes dizendo que o homem é mau por natureza, o homem é o lobo do homem, e que se ele não for punido, não for repreendido, ele acabará gerando a barbárie. E Rousseau dizendo, não, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Aí até pedi para a inteligência artificial aqui fazer uma cena imaginária de uma pessoa que está ouvindo música alta na praia sem fones de ouvido, ainda que eles estejam sendo oferecidos, causando distúrbio para as pessoas em volta. O Hobbes fala, você precisa ser punido, ó. Como o homem é o lobo do homem, toma um lobo para te punir aí, né? Então, para Hobbes, a ideia é assim, pune, multa, prende, porque se não houver punição, o ser humano não controla os seus impulsos egoístas. Já para Rousseau, fala, eu vou te mostrar a Constituição, eu vou te ensinar, porque você é uma pessoa boa por natureza. E se eu te mostrar a bondade de você não ouvir som alto, mas ouvir no fone de ouvido, você com certeza entenderá. Então, o Hobbes é baseado na punição e o Rousseau é baseado na conscientização.
Dá para fazer o meio termo dessas duas coisas? Outro grupo de pensadores aí do iluminismo, da Idade Moderna, são os enciclopedistas. Os que achavam assim, olha, para a igreja, para os padres, para o clero não terem um monopólio do saber, a gente precisa organizar o saber em ordem alfabética. Então o Diderot e o D'Alembert fizeram isso. Como que você vai fazer para memorizar que os dois são enciclopedistas? Lembre que os livros do século XVIII, eles tinham páginas muito grossas, que para virar a página, você tinha que dar o D'Alembert, o Diderot e virar a página. Foi horrível, né, gente? Apesar deles serem de 1750, o movimento deles só foi possível por causa da invenção da imprensa, lá no Renascimento pelo Gutenberg, que pegou uma máquina de espremer uvas, colocou carimbos de metal de letras e divulgou à imprensa. Os livros que antes eram manuscritos começaram a ser produzidos em larga escala. E hoje em dia, então em 1450 houve um invento que influenciou esses dois caras a divulgarem o conhecimento, que influenciou hoje em dia os meios digitais a terem a Wikipédia aí, né? Para vocês consultarem o conhecimento e ele não ser monopolizado. Existe gente que adora a Wikipédia, existe gente que critica, mas que é um meio de se popularizar o conhecimento e que muitas pessoas podem dar a contribuição e fiscalizar para ver se a contribuição é válida ou não. Né? Então, além do contrato social, além do convívio social, como a gente já falou, ter essa bipolaridade entre Hobbes e Rousseau, a gente tem outras propostas de convívio, de contrato social. Entre elas, um cara chamado Montesquieu, que formulou a teoria dos três poderes. Falava, olha, para a gente não ter nenhum rei mandão, nenhum rei absolutista, ele fica executando as leis e colocando em prática, governando. Mas ele não pode ser o inventor das leis. Quem formula as leis são os deputados, no poder formula as leis, né? Legislativo, poder legislativo. E esses caras que fizeram as leis e o cara que executa não podem mandar prender. Quem decide as punições ou não são os juízes do poder jurisdicionário. E se esse poder seria dividido em três, nós teríamos sociedades democráticas. Essa teoria é considerada tão boa que até hoje em dia as grandes democracias do mundo seguem a teoria dos três poderes. Já o Locke, ele é considerado um dos fundadores aí do liberalismo. Ele diz assim, olha, você pode ceder parte da sua liberdade para um governante. Isso faz parte do contrato social. Só que se ele não representar a vontade da maioria, se ele não for justo, a sociedade tem o direito de derrubá-lo. Como que você vai fazer para memorizar esses dois defensores de contratos sociais? Imagina que o Montesquieu foi lá na praia e fez um monte de areia executivo, um monte de areia legislativo e um monte de areia judiciário. E aí falou para todos, olha os montes que eu fiz. Já o Locke falou assim, olha, cede a sua liberdade, mas se o rei não for justo, você dá uma de Locke, mano, e derruba o rei. Não é um bom jeito de lembrar? Não muito, né? Mas dá para lembrar. Você precisa saber que uma das correntes aí da Idade Moderna era se a epistemologia, se o estudo do conhecimento, se você consegue o saber empilhando experiências, usando seus 5 sentidos, e isso faria você chegar ao conhecimento verdadeiro, uma ideia defendida por Francis Bacon, ou se os sentidos só te ajudariam a ter ilusões. Para o Descartes, se você não usar a razão pura, o idealismo, o racionalismo, você teria ilusões de conhecimento. Por exemplo, se eu te falo uva, 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 e a sua audição fica contaminada por uva, 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 eu te pergunto, como chama a mulher que não se casou? Existe uma grande tendência que você tenha respondido viúva, que rima com uva. Mas a mulher que não se casou é solteira. Viúva é a mulher que o marido morreu, né? E isso, Descartes falava, olha, os sentidos te levam a ilusões, tá?
O conhecimento verdadeiro, você deve descartar os sentidos e usar a razão pura. Como você vai fazer para lembrar disso? Até pedi ajuda para IA aqui. Fiz um meme histórico. Ó, o Descartes está até com uma cara de nojinho para o bacon frito aqui. Ele não está gostando do olfato, do cheiro, do paladar, da visão que ele está tendo. Ele está descartando os sentidos. Já o Francis Bacon está como o professor Fernando estaria para um X-Bacon. Fala, meu, eu preciso ter essa experiência. Eu preciso usar os meus sentidos. Gente, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Estude pelas suas anotações. Consulte outros materiais e com certeza você fechará muito bem a disciplina filosofia no seu ensino médio. Até a próxima, pessoal!